Inclusive, você falou aí dessas demissões, né, dessas big techs, só lembrando, né, pontos aí, acho que muito importante da gente falar, Grupo Meta aí demitindo mais de 11 mil, né, pessoas, como você trouxe, Twitter também fazendo cortes, desde que Musk assumiu, inclusive chegou até a circular a possibilidade aí de falência do Twitter, depois dessa novela toda, né, dessa denúncia, inclusive, também que ele fez ali, de muitas contas serem robôs, né, e não entregarem ali, realmente, não entregarem conteúdo, serem contas ali trazendo, tumultuando. Rujo, eu vou um pouco mais além, né? Eu queria entender um pouquinho em relação ao papel dessas redes sociais, o quanto elas podem estar sendo usadas para realmente trazer conteúdos, vamos dizer assim, não só fake news, mas conteúdos que confundam o eleitor, ou conteúdos, né, propagarem conteúdos que possam manipular de alguma forma, né? Eu vou falar aqui abertamente, porque muita gente me acompanha aqui sabe. Agora, passada a eleição no Brasil, nós estamos de novo com uma nova onda de Covid. A gente vê a China fazendo isso. Quem estuda um pouquinho sabe, né, o quanto a China consegue controlar o seu preço e sua economia, colocando medo nas pessoas, colocando terror nas pessoas. Então, assim, o quanto também essas redes sociais hoje não estão pagando o preço delas terem, durante muito tempo, trazido, né, aberto aí a possibilidade de espalhar medo, de espalhar notícias para tentar mudar aí um pouco a cabeça das pessoas, né, em relação à tomada de decisão na hora de escolher um candidato? Bom, acho que tem várias dimensões aí desse problema, né? Um problema que eu vejo é que, pela própria lógica das redes, aquele conteúdo que é mais agressivo, que é mais polarizado, ele acaba tendo destaque, né? Então, isso acaba gerando uma sociedade que tende à discordância e não uma mínima concordância. E eu acho que isso é um problema difícil de resolver, né? Porque, basicamente, se você já opera aí nas redes sociais há algum tempo, tem uma conta, acho que quase todo mundo tem, você percebe que quando você coloca um post mais assim, polêmico, vamos colocar assim, ele vai dar mais resposta, né? Vai ter mais reações. E obviamente que essas empresas vivem de vender atenção. Quanto mais atenção tiver nas redes, mais elas ganham. E, portanto, elas vão querer oferecer para o público aquilo que gera maior atenção. E não necessariamente algo que seja positivo, seja para a própria empresa, para a sociedade ou para a pessoa que está acompanhando, né? Fora outros comportamentos de vício que esse tipo de serviço gera, né? Você tem aí uma reação dopamínica conforme você vai recebendo likes, comentários e assim por diante, isso acaba viciando as pessoas na rede, o que é ruim para todo mundo. Menos para os donos dessas redes, obviamente. Sim. Mas eu queria deixar esse aspecto um pouco de lado e falar sobre a questão política, porque eu vejo claramente que o problema é um alinhamento ideológico de quem controla essas empresas com uma visão específica de mundo, com, né, um viés político específico. Então, você vai ter mentiras, manipulação, agressividade, dos dois lados do espectro político, né? Mas se você pega o que é problema de um dos lados e daí trata isso como fake news, isso como discurso de ódio, e o outro lado está livre, leve e solto para praticar esse discurso de ódio, mesmo fazer mentiras, aí você tem já um sério problema político, porque aí você tem toda uma disputa política enviesada, né? Porque um lado pode tudo e o outro lado não pode nada. E isso é muito ruim para a democracia, porque aí não se tem mais nem o debate, né? Por exemplo, você vai falar um tema mais sensível, né? Ideologia de gênero. Se um lado já a priori é tratado como aquele que está certo no debate e o outro lado já é tratado como aquele que desenvolve discurso de ódio, você não tem mais um debate, você tem a imposição de uma ideia, né? E aí você não tem mais uma democracia, você tem uma ditadura, porque se as ideias são impostas e você não tem nem a capacidade de discuti-las, você não tem mais um regime livre. E eu acho que é isso que a gente está vivenciando hoje. Então, sim, essas redes sociais que hoje são os gatekeepers, né, são aqueles que controlam o fluxo do discurso público, porque esse poder, em grande monta, a grande imprensa já perdeu. Você tem aí uma junção entre interesse econômico com interesse político que faz um controle social, né? Ora,
Se a gente for olhar para trás na história, a junção do poder econômico e poder político é basicamente o fascismo, né? Você tem um interesse econômico, e a gente vai além da questão das redes sociais, porque entra toda essa lógica ESG, né? Empresas que, ao invés de estarem preocupadas em prestar o melhor serviço possível, pelo menor preço possível, que é a grande beleza do capitalismo, que faz a sociedade enriquecer, elas passam a chamar para elas mesmas a responsabilidade de impor mudanças sociais e de levar à frente uma agenda política, né? E se a gente olhar para os regimes totalitários da história, foi exatamente isso que aconteceu, um alinhamento do interesse econômico com o interesse político, né? Então, essa história de Partido Democrata, você não saber onde acaba o partido e começa essas big techs, porque vários desses executivos saem das empresas e vão ser políticos, vão trabalhar para o Partido Democrata, ou vice-versa, né? Ou são os grandes financiadores. Esses dias eu olhei ali o financiamento do Partido Democrata nos Estados Unidos, das grandes empresas, da Google, por exemplo, é 99,2%. Ou seja, 99,2% da grana, né, que é aí doada para o Partido Democrata, vem do Google, e só 0,8% desses colaboradores do Google dão para o Partido Republicano. E esse é o padrão em todas essas grandes empresas de tecnologia. Então você começa a ter uma restrição à livre expressão e um controle social muito forte, né? Porque não é só a questão da expressão. Tem pessoas perdendo conta bancária aqui nos Estados Unidos porque adotaram um discurso político considerado não aceitável, né? Aí tá, mas o que não é aceitável? Eventualmente você se colocar contra o aborto, por exemplo, né? Então começa a ser algo muito perigoso para as liberdades individuais. E a gente olha para a China, a gente já vê aqueles experimentos como crédito social, né, onde você tem acesso a crédito para comprar uma casa, ou uma faculdade boa, ou qualquer outra coisa, dependendo de quantos pontos você tem lá. E esses pontos também dependem, né, de como você age nas redes, como você fala, o que você faz. Você consegue deslumbrar uma sociedade totalitária.